Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Então subiremos, contigo estaremos, no grande dia, em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Cante para Deus, para todo sempre. Aleluia. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, ó Cristo, Filho, ó vem, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Rei, o Senhor que está acima dos altos céus, o Senhor que é Deus de eternidade a eternidade, o único Deus, o único digno de ser adorado. Nós entramos mais uma vez em oração, e mais uma vez, por causa dos méritos de Jesus e através do nome dele, chegamos diante do teu trono para mais uma vez te buscar, para mais uma vez
expressarmos a nossa fé, a nossa crença, o nosso louvor, a nossa gratidão, para expressarmos o reconhecimento que existe dentro de nós em relação ao Senhor, que é Deus. Queremos agradecê-lo mais uma vez por estarmos aqui, agradecê-lo por todos os benefícios que o Senhor nos tem concedido. E como disse o salmista, que darei por todos os benefícios do Senhor para comigo. Somos conscientes de que não temos condições de retribuir na mesma medida o que o Senhor fez e tem feito e há de fazer por nós. Nós queremos expressar um pouco desta gratidão, porque se não fosse a tua misericórdia, a tua compaixão para conosco, estaríamos na mesma situação que muitas pessoas estão por este mundo, entregues às dissoluções do mundo, dominadas por esse império de trevas que assola tanta gente, que tem levado tantas pessoas a uma vida infeliz, cheia de frustrações, de engano, de ilusões. Se não fosse a tua misericórdia para conosco, estaríamos perdidos, continuaríamos sobrecarregados e oprimidos, continuaríamos à mercê das obras das trevas e caminhando todos os dias em direção à condenação eterna. Mas a tua misericórdia recaiu sobre nós. O Espírito Santo nos iluminou, nos dando condições de enxergar a verdade, de crer, de reconhecer que só através do Senhor Jesus poderíamos chegar ao Senhor. E aqui estamos, Senhor, para te buscar mais uma vez, para expressar nosso louvor, a nossa fé, a nossa gratidão, para buscarmos a tua face e a tua direção. Existem tantas pessoas buscando direções erradas que as conduzem à destruição, à morte espiritual. E nós viemos buscar a tua direção. Viemos, Senhor, o objetivo de ouvir a tua voz, porque o Senhor conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas e promete revelar ao coração daqueles que te invocam
coisas grandes e ocultas que os nossos olhos físicos e naturais não conseguem enxergar, não conseguem ver. Que esta palavra se cumpra, esta promessa se cumpra mais uma vez. O Senhor revele ao coração de cada um as coisas grandes e ocultas. Fortaleça o teu povo, dê a eles entendimento para que possam estruturar as suas vidas a cada dia sobre a tua palavra. Renova-lhes, Senhor, as forças, conceda-lhes direção, conceda a unção do teu Espírito, conceda forças, conceda compreensão clara da tua vontade, e aceite o louvor, a adoração, a expressão sincera daqueles que vieram de coração te buscar, te adorar, te glorificar. Que haja conversão sincera dentro daqueles que não se converteram. Que haja novo nascimento, batismo no Espírito Santo, renovação espiritual, respostas, vitórias, transformações, aquilo que vai te glorificar. O Senhor Jesus prometeu, dizendo: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os tornareis os meus discípulos. Ó, nós te glorificamos, pedimos, abençoe esta reunião, dirija, orienta-nos, conceda-nos a honra de encontrar a tua presença, de ouvir a tua voz, de receber os benefícios que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje, e que através da nossa vida o Senhor seja glorificado. Repreenda, Senhor, as trevas, as forças malignas, faz abater, Senhor, os inimigos espirituais e físicos da tua igreja, e que a luz do teu rosto resplandeça sobre nós, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te pedimos de todo o nosso coração. Tudo vivo, Deus, manifesta o teu poder, Revela o peso da tua glória. peso da tua glória. Feche os olhos e cante: vem com o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. peso da tua glória. Cante: vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória, Me cobrir, me cobrir. flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino A verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória. peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, Revela o peso da tua glória. o peso da tua glória. Espírito
Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Cante bem com o peso da tua glória. Com o peso da tua glória, me cobri, flua o rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino, que a verdade do teu reino, reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. O peso da tua glória. Diga em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, tira de nós as preocupações, inquietações, ajude-nos a buscá-lo e encontrá-lo e expressarmos o nosso louvor, a nossa fé, a nossa crença, e que o Espírito Santo nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia, graças a Deus. Nós vamos depois buscar a presença de Deus, orientá-los, e é sempre importante a gente lembrar que Deus, Ele se deixa achar quando alguém o busca de todo o coração. Não esqueça nunca disso, para que não aconteça de você vir à igreja, participar da reunião, estar ali fisicamente, mas o coração longe, os pensamentos distantes, e a pessoa sair da mesma forma que entrou. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que quando nós o buscamos, aconteça de encontrarmos, de conseguir encontrá-lo, e as transformações venham. Mas para isso aí depende de cada um, não depende apenas do pastor, assim como não depende apenas de Deus, depende da pessoa abrir o coração. E se você trouxe a sua Bíblia, abra no Salmo de número 18, para a gente continuar a orientação da semana passada. Amor é o sentimento mais lindo. Viver. Salmo 18. Mais que sonhar, é preciso amar e aprender a confiar. Lutar é perseverar. Lutar é perseverar pelo seu ideal, sentindo a esperança de um novo amanhã, anunciar a salvação. Cante toda a luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, pra tudo existe uma solução. Com mais fé, cante todo, de toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare,
declare, jamais declare aceite sua derrota. sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, a tudo existe uma solução. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor, para a gente compreender, você compreender o que Deus quer. Nós começamos na semana passada a orientar a respeito da importância do cristão batalhar em oração e saber esperar com confiança. É sempre importante lembrar que o nosso objetivo, a nossa prioridade, o objetivo maior que temos que trazer no coração como cristãos é entrar no reino dos céus. Não é prioridade as coisas daqui, desse mundo. A prioridade, o objetivo maior que o cristão tem que ter dentro dele tem que ser entrar no reino dos céus. A conquista da vida eterna. Até porque a vida aqui é breve. A Bíblia diz que a vida aqui é como uma nuvem que passa rapidamente e todo mundo sabe disso. Então, nós temos que priorizar a conquista do reino dos céus. A vida eterna, evidentemente. Mas, por outro lado, o cristão tem que entender que enquanto estamos aqui neste mundo, enfrentamos lutas, enfrentamos aflições, adversidades. No reino dos céus não haverá nenhuma luta, não haverá lágrimas, não haverá dores, não haverá sofrimento. A vida eterna não será de lutas e de aflições. As lutas ocorrem aqui, nesse mundo. Jesus foi bem claro quando disse, no mundo, aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. No entanto, o cristão, ele, se não batalhar através da sua fé, se ele não batalhar por meio da oração, ele pode viver uma vida derrotada neste mundo. Ele pode se tornar um cristão derrotado. Derrotado por problemas, derrotados por aflições, derrotados por adversidades. Uma coisa é enfrentarmos, é passarmos, é nos depararmos com adversidades, com lutas, com aflições. Isso ocorre com todos, sem exceção. Tanto para os que creem, como para aqueles que não creem. Outra coisa é a pessoa ser derrotada, vencida pelas aflições. Então, quem não quer ser vencido, vencida, derrotado pelas adversidades, pelas aflições, precisa ter um espírito de luta, precisa batalhar espiritualmente. Não basta você, o cristão, apenas vir à igreja num domingo, assistir uma reunião no domingo, e depois ele vai embora e desliga o seu relacionamento com Deus como se desligasse uma tomada. E tem gente que faz assim. Domingo vai à igreja, assiste reuniões. Acabou a reunião, desliga o seu relacionamento, o seu envolvimento com Deus. E acredita erradamente que automaticamente as vitórias virão. Automaticamente
as promessas de Deus vão se cumprir. E não é assim. É preciso que se batalhe, é preciso obedecer a palavra de Deus, claro, sem dúvida. A obediência nos dá o direito às bênçãos de Deus. Mas nós temos que batalhar, nós temos que lutar em oração, batalhar em oração. Por quê? Porque nós vamos enfrentar adversidades, lutas, problemas que são de ordem natural ou naturais. Mas nós vamos enfrentar adversidades, problemas, batalhas que são de ordem espiritual. Por trás daquelas batalhas, daquelas adversidades, daqueles problemas, muitas das vezes existe a atuação de forças malignas. Isso não tem nada a ver com fanatismo, como existem alguns que se fanatizam e tudo que acontece eles dizem é o diabo, é demônio. Para qualquer coisa que ocorre eles falam é o diabo. Não é assim. Existem situações na vida, adversidades, circunstâncias, problemas que são de ordem natural. E que mesmo sendo de ordem natural, muitas das vezes o ser humano não consegue resolver. Mas existem situações que são situações de ordem espiritual. Por trás daquela situação, daqueles problemas, daquelas circunstâncias, existe a atuação dos demônios, das forças malignas. Você não consegue prevalecer, ninguém consegue prevalecer contra as forças malignas usando armas naturais. Por que a gente vê tantas pessoas sendo destruídas na vida? Você olha para a vida de muitas pessoas, tem pessoas que elas estão sendo destruídas por causa de um vício. Às vezes o alcoolismo, o vício das drogas, algum vício, você vê a vida da pessoa se consumir, ser destruída. Tem gente sendo destruído por tantas coisas. Quantas pessoas estão escravizadas por forças malignas, estão dominadas por situações que por trás daquelas situações existem os demônios atuando. O homossexualismo se multiplica. Cada dia mais você vê mulher andando com mulher, homem andando com homem. Cada dia você vê mais pessoas se entregando ao lesbianismo, ao homossexualismo. Você vê casamentos se destruindo, filhos perturbados, você vê famílias sendo destruídas. Muitas dessas situações, elas são situações que surgiram pela atuação de forças malignas. Elas não são naturais. Mas as pessoas, não tendo a fé no Deus vivo, elas não conseguem vencer, evidentemente. Então, para a vida de muitas pessoas, você olha e você vê uma grande destruição. Você vê que a pessoa está, a vida da pessoa está sendo destruída, ou está destruída. A pessoa, todos nós, sem exceção, nós temos oportunidade de viver nesse mundo apenas uma vez. Não tem duas vezes. Uma vez. E a vida de muitas pessoas nesse mundo não passa de uma verdadeira destruição. Porque não tem a fé em Jesus, não tem a fé no Deus vivo, não tem a fé para prevalecer contra as forças malignas. Tem tantas pessoas que a vida delas tem sido marcada por destruição. Muitas dessas situações, elas ocorreram pela atuação de forças malignas. Mas não tem a fé, não tem o Deus verdadeiro a quem recorrer, então o diabo e os demônios vão, de fato, prevalecendo sobre elas e estabelecendo um domínio total na vida delas. E às vezes aquela destruição vai passando de pai para filho e geração. Às vezes tem famílias que você olha, é só destruição.
Não há nada bom, só destruição. Então, o cristão, isso nada tem a ver com fanatismo. Ele precisa ser muito cristão, verdadeiro, cristão que tem comunhão com Deus. Ele tem um senso, ele tem que ter um senso muito bom para analisar as coisas, entender. Eu estou vivendo num mundo de aflições, de lutas, de adversidades. Existem coisas que eu vou enfrentar, que eu passo, que eu enfrento, que eu vou enfrentar, que são de ordem natural. E que muitas das vezes, de uma maneira natural, usando recursos naturais, eu posso solucionar. Às vezes não. Mas eu vou enfrentar situações que são de ordem espiritual. Por trás daquela situação existe a atuação de forças malignas. Não há condições de vencer forças espirituais com armas naturais. Eu preciso usar as armas espirituais para prevalecer contra as forças espirituais. Você pode dizer, eu nasci de Deus, sou batizado no Espírito Santo, ando na presença de Deus. Você vai enfrentar situações naturais e vai enfrentar situações que são de ordem espiritual. O problema não é enfrentar, não é, me deparei, enfrentei, ou estou enfrentando. A questão é vencer. Eu tenho que saber o que eu faço para prevalecer enquanto eu estou neste mundo sobre as lutas que esse mundo apresenta. Para isso, tem que batalhar através da oração. Tem situações que só serão modificadas pela oração, pelo poder de Deus. Tem situações que, se Deus não pôr a mão, não resolve. Tem situações que, se Deus não se manifestar, você não vence. Tem situações que, se Deus não se manifestar, não haverá saída. Tem que haver uma batalha. Então, tem situações que elas só serão vencidas porque Deus agiu, pela ação de Deus, pelo poder de Deus. Agindo Deus. Você tem que batalhar. Se você for, espero que não seja, mas se você for um cristão preguiçoso, acomodado, que não batalha em oração, não só para resolver problemas, mas que não tem uma vida de oração, que não se empenha na oração, a tendência é você ser mais vencido do que ser vitorioso. Isso aí está mais do que provado. Precisa obedecer a palavra de Deus? Claro, não é só orar. Mas a tendência é ser mais vencido do que vitorioso. Por quê? Porque não batalha. Então eu gostaria de dar, se houver tempo, 2 exemplos. Salmo 18. Davi falando sobre lutas, inimigos, adversidades. Algumas de ordem natural, mas ele enfatiza a de ordem espiritual. Salmo 18, ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. É onde estava a força dele. O Senhor é a minha rocha, onde firmamos os pés. A minha fortaleza, quer dizer, onde eu me protejo. O meu libertador, aquele que me livra, me liberta. O meu rochedo, ou o meu escudo, né? Onde o escudo fica entre ele e o mal. Deus é esse escudo. Ele é o meu escudo, em quem me refugio, onde se abriga. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta, onde se mantém seguro. Ele disse: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos.
Então Davi, ele tinha inimigos. Era um rei, tinha muitos inimigos. Haviam inimigos e lutas que eram naturais, mas muitas das suas lutas e dos seus inimigos foram levantados por forças malignas. Então Davi fala, versículo 3, ele disse: eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas de morte me enfrentaram, as torrentes de destruição, ou cadeias infernais em algumas traduções, me surpreenderam. As cordas de Sheol me envolveram, os laços de morte me alcançaram. Tudo isso, olhe para mim, por favor, tudo isso eram ou foram símbolos de lutas, de batalhas que eram, acima de tudo, de ordem espiritual. De ordem espiritual. O que Davi disse, versículo 6? Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença aos seus ouvidos. Ou seja, olhe um pouquinho para mim. Davi começa falando, glorificando a Deus. Eu te amo, minha força, fortaleza, escudo, rochedo. Ele está louvando a Deus. Em seguida ele fala do que ele viveu. Todos laços de morte, torrente de impiedade, cadeias infernais. Ele queria expressar que ele enfrentou inimigos. E muitos inimigos e batalhas que ele enfrentou eram de ordem espiritual. Por trás dos inimigos e de batalhas que ele estava enfrentando, havia forças malignas atuando. O que ele fez? Ele venceu automaticamente? Não. Ele teve que batalhar. Na minha aflição, eu clamei a Deus por socorro. Na minha angústia, eu clamei. Houve uma batalha na oração. Essa oração chegou à presença de Deus. Aí veio a resposta. Davi disse, versículo 7, a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos do monte se abalaram, estremeceram-se, porque ele se irou, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e o fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Davi, ele quis dizer o quê? Eu clamei a Deus. E Deus se manifestou. Não é que a terra literalmente tremeu, os montes se abalaram. Isso não aconteceu literalmente. O que ele quis dizer é que a resposta à manifestação do poder de Deus veio sobre o que ele estava vivendo, o que ele estava enfrentando, o que ele estava passando. E às vezes, os cristãos, olhem um pouquinho para mim, às vezes, se por um lado, algumas igrejas fanatizam e enfraquecem os cristãos porque trabalha em cima do diabo, trabalha aliado ao diabo, tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Faltou gasolina no tanque do carro, o carro parou, aí foi o diabo. Foi o diabo, acabou o combustível, não encheu, acabou, tudo é o diabo. Não, enquanto alguns se fanatizam e desequilibram, existem outros que erradamente
eles pensam assim: agora eu estou seguindo Jesus, de fato estão. A minha fé está em Jesus, de fato está. Me converti, fui batizado nas águas, entreguei minha vida, de fato fizeram. Eu não preciso batalhar. Eu não vou enfrentar nada mais espiritualmente. O diabo, os demônios nunca mais se levantarão contra mim. E não é nada disso. Você pode estar convertido, nascido de Deus, batizado no Espírito Santo. Os demônios não tocam em você. Eles não têm acesso ao seu coração, à sua vida. Você está com Deus. Mas eles, evidentemente, vão trabalhar e continuar trabalhando para criar situações, circunstâncias, a fim de afligir você, a fim de prevalecer contra você, a fim de derrotar você, a fim de afligir a sua vida. Então, quem não batalha por meio da oração, não prevalece. Às vezes o cristão vai trabalhar num determinado lugar e está feliz porque foi trabalhar num determinado lugar. Às vezes o diabo, eu vou tirar a paz dessa pessoa. Eu vou fazer por onde tirar a paz. Às vezes lá no trabalho, levanta-se alguém. Levanta-se alguém e começa a perseguir, tenta destruir, tenta prejudicar. Está trabalhando, mas não tem paz. Aquela pessoa, muitas das vezes, está sendo um instrumento do diabo. Não adianta fazer uma guerra contra ela física, literal. Você tem que ter, o diabo está usando essa pessoa. Está querendo me prejudicar, está querendo me destruir, está querendo tirar a minha paz. Está fazendo de tudo para me tirar a paz. Alguns, em vez de batalhar, eu não vou batalhar. Deus me abriu essa porta aqui, eu vou batalhar aqui. O diabo não pode prevalecer, Deus tem que pôr as mãos aí. Eles, ao invés de batalhar em oração para vencer aquela situação, eles às vezes saem daquele emprego. Eu vou sair do emprego. Eu vou sair desse emprego. Vou sair desse emprego por quê? Porque alguém se levantou, porque alguém está fazendo de tudo para prejudicar, porque alguém está se levantando. Então, como é que a gente vive nesse mundo? As lutas vêm e a gente vai fugindo daqui, fugindo dali, fugindo de lá. Não é isso que diz a Bíblia. Nós temos que lutar. A luta não é contra carne e sangue. Quando se diz carne e sangue, a nossa luta não é contra aquilo que é físico. Nem contra pessoas, nem contra animais. Não é luta física. A nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores. Há uma batalha. Há uma batalha. Às vezes, dentro da sua casa, no seu casamento, dentro da sua casa, começam a surgir situações que são de ordem espiritual. Eu tenho que batalhar. Eu estou vendo meu filho que está se envolvendo com quem não presta. O diabo está abrindo um caminho para levá-lo para o fundo do poço. Orientou, aconselhou, repreendeu, mas eu tenho que batalhar. Eu tenho que batalhar. Às vezes não batalha. Às vezes aquele filho vai para o mundo das drogas. Aquilo poderia ter sido evitado se houvesse uma batalha em oração para que os demônios perdessem a força, aquele filho mudasse o seu coração, abrisse o entendimento, enxergasse para onde ele está indo. Às vezes não há uma batalha em oração. Aquilo podia ser evitado. Em casamentos que acabam, mas poderiam ter sido salvos. Às vezes começa a haver esfriamento entre o casal, ou problemas, enfim, uma série de coisas, poderia ser evitado. Às vezes não há uma batalha de oração, não é que você vai apenas orar, mas às vezes situações, elas poderiam ser evitadas e não são porque não se batalha
espiritualmente falando. Não se batalha. Em situações você tem que batalhar. Quantas situações poderiam, às vezes, ser evitadas? Elas não são evitadas. Às vezes as pessoas esperam vir a destruição, ou às vezes esperam que as coisas se tornem bem difíceis, graves, para que elas então acordem, despertem. Eu acho que eu tenho que lutar. Eu acho que eu tenho que lutar. Tem que lutar todo dia. Tem que lutar todo dia. Todos os dias. Está tudo bem na minha vida, está tudo bem na minha casa, você tem que continuar lutando para impedir que coisas venham, para impedir que o diabo consiga trazer outras situações, batalhar todos os dias. Mas às vezes muitos não fazem. Você tem que esperar acontecer alguma coisa muito ruim para mim começar agora, depois que a casa está desmoronando, agora eu vou começar a lutar. Podia ter lutado. A casa poderia não ter desmoronado, poderia não chegar naquele ponto que chegou, mas você não pode tomar o mesmo caminho que as pessoas incrédulas. As pessoas incrédulas, elas vão se submetendo. Minha filha agora diz que agora ela está gostando de mulher. Agora ela está gostando de uma menina. Aí reclama um pouquinho, reclama um pouquinho, aí vem o diabo, usa alguém e fala, não, mas isso é assim mesmo, os tempos mudaram. É opção sexual. A sua filha, ela nasceu assim. Aí a mãe, o pai, alguém da família reclama um pouco, depois fala, aí vê na televisão as desgraças das novelas e tanta coisa na televisão, incentivando, colocando essa desgraça toda lá em cima, e vai aceitando. O garotinho, 8 anos, 7 anos, 8 anos, é um garoto. Agora botou na cabeça que é uma menina. Aí foi lá, conseguiu mudar o nome para ser uma menina. Tirou o RG com o nome de menina, fizeram uma festa. A gente comemorando. Quer dizer, o diabo está arrebentando com muita gente. Porque as pessoas incrédulas, elas vão achando tudo normal. A família agora vê a menina com outra mulher. No começo alguém fala, não sei o quê, daqui a pouco todo mundo acolhe aquilo. Até o aniversáriozinho, aí traz a sua namorada também. Traz ela também. Daqui a pouco aquilo é aceito. A família aceita aquilo. As pessoas, o diabo traz a desgraça e elas aceitam. Elas absorvem aquilo, elas vão absorvendo. O casamento está mal, divorcia, vai embora, cada um para o seu lado. As pessoas dizem, não, isso mesmo, não deu certo, cada um para o seu lado. Aquela mulher casada, às vezes ela, no começo, luta, daqui a pouco ela fala, o negócio é viver minha vida, é aproveitar. Aí ela vai agora para a prostituição, caso com um, caso com o outro, o homem também. Os filhos veem aquilo. O diabo está arrebentando com muita gente. Está arrebentando com muita gente. As pessoas incrédulas, elas vão se submetendo. Eu falei para minha esposa, caramba, eu fui no Rio de Janeiro, não é só lá não. Meu Deus do céu. Chega, cansa. Você vê homem com homem, mulher com mulher, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Aqui também você vê, ou não vê? Você vê. Até idosos. Não é que isso se aceita por causa de idade.
Tem gente de 80 anos, mulher de 80 anos agora morando com outra de 80. Homem de 80 anos agora, não, agora eu sou homossexual, está com outro homem. O diabo não tem idade, meu amigo. Essas pessoas não se arrependendo, elas vão para onde? Elas vão para o inferno, ué. Você acha que elas vão para onde? Elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno. Para onde elas vão? Elas vão para o inferno. Está na Bíblia isso. A Bíblia é abominação, pessoa do mesmo sexo se relacionar com outra, é abominação. Levítico 17, é abominação e acabou. Acabou. Pode ter uns pastores perturbados por aí como tem muitos que casam pessoas do mesmo sexo na igreja deles. O problema é deles. Mas é abominação, acabou. Então o diabo vai trabalhando. As pessoas veem, às vezes, seus filhos novinhos. Não quer dizer que a idade permite, não, mas às vezes você vê um garoto de 10 anos já fumando maconha. Está fumando maconha e fala, não, é isso mesmo, no começo alguém reclama, a mãe reclama, mas daqui a pouco está tudo bem. O diabo, ele passa por cima e depois as pessoas concordam. Esses são os incrédulos. O cristão não, o cristão tem que batalhar. Lá na minha família, bicho, tem um parente meu que agora está no homossexualismo. Você tem que batalhar, você tem que orar. Você não pode ver e se conformar. Lá na minha família tem um familiar agora está nas drogas. Você tem que batalhar. Você tem a arma espiritual para batalhar. Não tem ninguém na família para batalhar, mas você tem. Não se pode ver as coisas e se conformar. E falar, não, é isso aí, não. Tem que se batalhar. Mas se o cristão não batalhar, quem vai batalhar? Quem vai batalhar? Não tem como batalhar. Então deixe-me ler aqui, por favor. Êxodo 17, que é muito conhecido e que é uma grande lição para todos nós. Israel lutando contra inimigos, mas a vitória se deu pelo lado espiritual. Êxodo 17, 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Amém? Olhe para mim, por favor, para você entender e trazer para a sua vida, que é o mais importante. Então, o povo de Israel, os inimigos é que vieram contra eles. Eles não estavam procurando confusão com ninguém. Os inimigos vieram, os amalequitas. O que Moisés fez? Chamou Josué, um homem de guerra, e disse: escolhe homens e vai lutar contra os amalequitas. Josué tinha que ir travar uma luta física. Era puxar a espada, e a luta física. Mas Moisés, sendo um homem de Deus, ele entendeu. Essa batalha nós vamos vencer, sobretudo, pelo lado espiritual. Então, eu, Moisés, disse ele, eu subirei o monte, Arão e Hur estarão comigo. E Moisés foi para o monte fazer o quê? Foi para o monte batalhar espiritualmente. Se a luta fosse apenas uma luta física, então a gente arruma uns homens que lutam muito bem, vamos vencer a guerra. Mas não foi assim. Houve uma luta física lá embaixo e houve uma luta espiritual lá em cima. Isso é um ensinamento para nós. Versículo 10.
Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Tá certo? Então, Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Moisés ficava cansado, abaixava as mãos. Os inimigos venciam. Por quê? Havia uma luta espiritual, além da luta física. Quando Moisés levantava a mão, ele estava fazendo uso da sua fé e da sua autoridade espiritual. O poder de Deus vinha e Israel prevalecia. Mas Moisés cansava as mãos e baixava as mãos. Quando baixava as mãos, os inimigos prevaleciam. Isso ficou na Bíblia, para mostrar que era preciso usar as armas espirituais para vencer uma guerra que aparentemente era física. E isso tem tudo a ver conosco. Sou convertido, sou batizado no Espírito Santo, enfim, graças a Deus. Ainda assim, você tem que fazer por onde suas mãos permanecerem sempre acima. Ou seja, não é literal. Moisés literalmente levantava as mãos. Levantar as mãos, para nós, espiritualmente falando, significa que nós temos que estar sempre usando a nossa fé e usando a autoridade espiritual, batalhando espiritualmente falando, para que o poder de Deus acompanhe a nossa vida e a gente vá vencendo as batalhas que surgem. Quando o cristão não ora, não exercita sua fé, não batalha espiritualmente, é como se as suas mãos estivessem abaixadas. Espiritualmente, você não está fazendo uso das armas que deveria fazer. A tendência é você ver muita coisa negativa acontecendo na sua vida, nos seus caminhos. Ah, mas eu creio em Deus. Sim, você crê em Deus. Mas se você não der chance, o diabo trabalha. O diabo trabalha. O diabo atua, os demônios atuam. As situações surgem, não apenas as naturais, mas as espirituais, e você é um problema aqui, outro problema ali, um problema aqui, outro problema aqui, um problema aqui, um problema ali, uma derrota aqui, uma aflição aqui, um problema ali, um problema ali, um problema lá. Ah, por quê? Será que Deus não existe? Claro que Ele existe. Mas não há uma batalha. Então, versículo 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, sabedoria, né? Pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que ele nela se assentasse. Então Moisés sentou numa pedra, ficou numa posição bem mais alta do que os homens que estavam com ele. E os homens, o que fizeram? Seguravam as mãos de Moisés o tempo todo. Porque as mãos de Moisés erguidas trazia a manifestação do poder de Deus. Ele estava fazendo uso da sua autoridade espiritual e mostrando que estava na dependência de Deus. E assim diz a Bíblia. E assim, Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isto num rolo como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas
de geração em geração. Se Moisés não tivesse subido o monte, não tivesse mantido as suas mãos erguidas, se o poder de Deus não estivesse manifestando, eles poderiam ser derrotados por aqueles inimigos e não poderiam reclamar de Deus. Por quê? Porque tem que haver uma batalha. Então nós não buscamos a Deus, isso não tem nada a ver, eu vou buscar a Deus só para resolver problema, não é nada disso. Você tem que buscar a Deus acima de tudo pelo que Ele é Senhor. O seu objetivo maior tem que ser a conquista da vida eterna. A sua prioridade tem que ser buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Muito bem, mas nós temos que ser inteligentes. Tem batalhas. Tem batalhas. Eu preciso orar. Eu preciso batalhar. Está indo tudo muito bem na minha vida. Você precisa batalhar todos os dias. Estou enfrentando adversidades, problemas que não surgiram diretamente na minha vida. Às vezes ao seu redor. Às vezes dentro da sua casa e através daqueles problemas você é afligido. Eu preciso batalhar. Eu preciso batalhar. Quem não batalha, evidentemente, a tendência é que seja muito mais vencido do que propriamente seja vitorioso. Amém? Deixe-me ler aqui um pouquinho rápido antes da gente orar. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vocês estão sentindo calor? Não. Não, né? Efésios 6, 10. Isso aqui é para nós, cristãos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Se fortaleça espiritualmente. E no seu forte poder. Aí é oração, é jejum, é comunhão com Deus. Tem que me fortalecer em Deus e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós somos cristãos. Mas não é porque somos cristãos que o diabo não vai armar cilada contra nós. Não, está escrito que ele arma. Ele arma ciladas. O apóstolo Paulo deixou claro, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou carne e sangue, dependendo da tradução, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Sabe o que é o dia mau, né? Não tem dia que acontece um montão de coisa de uma vez só? Sim ou não? Coisa ruim? Sim ou não? Ah, tem o dia mau. Tem o dia mau, está escrito isso na Bíblia. Para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, ou depois de terem vencido tudo. Tá certo? Então, tem as lutas. Elas vêm. Jesus disse que elas vêm. As aflições. A questão é a gente enfrentá-las e depois de vencê-las, depois de termos feito tudo, permanecermos inabaláveis. Passei por lutas, mas batalhei, usei a fé, venci, estou de pé. E tem que continuar de pé, enquanto estiver aqui nesse mundo. E continuar de pé. Versículo 14, assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Usem a fé como um escudo,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Esse cristão tem que aprender isso, entender isso. É só você lembrar das guerras antigas, hoje não, antigas. Tem um exército que está lá dentro de uma fortaleza, estão se sentindo muito seguros. O que os inimigos faziam? Flechas com fogo na ponta. Isso são dardos inflamados. E mandava as flechas por cima do muro para provocar incêndio e uma confusão, desestabilizar os que estão atrás da fortaleza. E conseguir vencer. Todo mundo sabe disso. E isso o diabo também faz. Os demônios também fazem. Então surge uma coisinha daqui, surge uma coisinha de lá, o diabo usa uma aqui, acontece um problema ali, acontece outro negocinho lá, acontece outra coisa ali, outra coisa lá. São os dardos inflamados do diabo. Como é que se apaga esses dardos? Você pega o extintor, você joga água? Não. Você tem que usar a fé. Apaga o negócio aqui, apaga outro aqui, apaga outro aqui, usa a fé aqui, usa a fé ali. Se tiver na fé, se não tiver na fé, passa mal, fica doente, pressão sobe, pressão desce, doece daqui, passa mal dali, tem um piripaque daqui, tem um não sei o que dali, tem um cristão, pastor, eu estou muito mal. Estou muito mal. Porque aconteceu isso e aquilo outro, o meu coração está disparando, estou passando mal, minha pressão subiu, desceu, caiu. Você não está usando o escudo da fé, coisa nenhuma. Você está tentando enfrentar com suas emoções, sua força. Não é nada disso. Usando o escudo da fé. Eu tenho uma fé, eu tenho que usar essa fé para poder apagar esses dardos inflamados do maligno. Depois, para terminar, ele fala, além disso, versículo 16, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno ou os dardos inflamados. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e persevere na oração por todos os santos. É uma batalha através da vida espiritual. As armaduras de Deus, ela é composta de vários elementos. É a palavra de Deus, é a fé, todos eles. E aqui também se fala da oração. Então nós estamos falando, ore, batalhe em oração. Sempre separe no seu dia o seu momento de oração. Em alguns, a orientação entra no ouvido e sai pelo outro voando. Eu vou esperar acontecer um monte de coisa ruim para mim acordar e começar a orar. Depois que a casa desaba, aí quer lutar, aí é mais difícil. Então, o que Deus quer? Objetivo principal, vida eterna. A entrada no reino dos céus. Muito bem. O que você tem que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. Muito bem. Meu alvo não é aqui. Meu objetivo não é aqui nesse mundo. Meu objetivo, vida eterna. O objetivo principal é vida eterna. Muito bem, mas enquanto eu estou aqui, eu tenho que ser um cristão vencedor, vitorioso. Para ser vitorioso, você tem que batalhar. Você tem que, evidentemente, se fortalecer em Deus na força do seu poder, você tem que tomar a armadura de Deus, você tem que vestir-se espiritualmente falando e batalhar. A sua vida se tornará muito mais tranquila, não há dúvida sobre isso. Não é que não vai aparecer problema, não, vai, tem um dia mau. Você pode estar muito bem, tem um dia mau, o dia que os capetas
os demônios. Hoje nós vamos dar uma investida. Tem sim, claro que tem. Hoje nós vamos dar uma investida contra essa pessoa. Olha, um negócio aqui, um negócio ali, um negócio ali. Parece que veio tudo de uma vez. Uns dias maus. Mas se você está na fé, está batalhando espiritualmente, você vence. E vence, não é com a pressão 20 por 20, né? Estou vencendo, a pressão está... Eu nem sei se dá para 20 por 20, né? É uma brincadeira, mas 20 por 20 é... Ou então a pressão está 2 por 2. Pô, eu enfrentei umas lutas, mas eu estou vencendo, estou cheio de mancha no corpo. Pô. Não, isso não é enfrentar espiritualmente. Isso aí um monte de gente faz. Isso é um monte de gente por aí. Um monte de gente doente mentalmente, doente emocionalmente. Um monte de gente tendo problemas terríveis de saúde, muitas das vezes por causa das lutas na vida. As lutas na vida. Aí tem um monte de gente com um monte de problemas emocionais, físicos. Não, o apóstolo Paulo não falou, enfrentem tudo. E depois você fica com a pressão 20 por 20, ou 2 por 2. Enfrentem tudo, depois vocês ficam lá cheios de mancha no corpo. Enfrenta tudo, depois você fica umas 3 noites sem dormir. Não é nada disso. É batalhar espiritualmente. Espiritualmente, permanecer firme e inabalável. Eu enfrentei várias situações. Mas eu usei a minha fé, usei os elementos da armadura de Deus, batalhei espiritualmente, orei, exercitei a fé. Deus pôs a mão ali, pôs a mão lá, pôs aqui, está resolvendo ali, está transformando ali. Permanecer inabalável. Isso é uma coisa. Enfrentar como muita gente pensa que enfrenta, aí não é enfrentar. Passa por um problema, tem um problema seríssimo de saúde, porque emocionalmente não suportou. Isso não é fé, isso não é enfrentar pela fé. Isso aí acontece com qualquer um aí fora, muita gente aí fora. Vai ver quantas pessoas estão arrebentadas emocionalmente, arrebentadas fisicamente, arrebentadas psicologicamente, cheias de problemas, desequilibradas emocionalmente, porque os problemas vêm, as lutas vêm, as circunstâncias vêm, muitas naturais e outras espirituais, elas não têm a fé, aí elas querem resolver com as suas próprias condições. Aí não aguenta, não aguenta. Aí aquela historinha, quando vai ao médico, o médico é mais ou menos que fosse um mecânico. O carburador está furado. O retentor está arrebentado, a coroa também. O médico só falta dizer, olha, tem que trocar tudo. Está tudo arrebentado. Assim muita gente vive. Assim é natural. Assim é a vida de muita gente. Não é isso. O cristão, ele tem que, sobretudo, usar as suas armas espirituais. Até porque tem situações que são de ordem espiritual. Então nós vamos fazer oração. O que você tem que fazer? Lembrar-se disso. É preciso batalhar. Preciso batalhar. Depois nós vamos buscar a presença de Deus. Estamos dando um folheto. Porque domingo que vem, no dia 1º de março, a gente está pedindo para as pessoas, claro, quem tiver interesse, trazer um pedido de oração específico para aquelas situações que você diz, só muda se Deus pôr a mão. Só resolve pelo poder de Deus, pela ação de Deus. São esse tipo de situação que a gente está pedindo para fazer um pedido. Aqui nós vamos fazer um clamor, uma oração, para que Deus responda. E Deus responde. Evidentemente que Ele responde. Mas é preciso batalhar. Não viva sendo cristão
com a visão das pessoas lá fora, não. As pessoas lá fora, você pode verificar. Alguma coisa ruim, elas reclamam um pouco, murmuram um pouco, tentam resistir um pouquinho, daqui a pouco elas aceitam aquilo na vida. Aceitam aquilo na vida. Elas aceitam aquilo. Lá na Holanda, um país desenvolvido, muito desenvolvido, tudo organizado, mas as pessoas dizem educação muda tudo. Não é bem assim, não. A Holanda é país de primeiro mundo. Você anda na rua lá, fumando maconha. Agora eles estão querendo aprovar uma lei. As pessoas com uma certa idade estão cansadas de viver. Elas agora vão poder tomar injeção para acabar com a própria vida. É um suicídio organizado, né? Eu estou cansado da minha vida, tomar injeção para morrer. Quer dizer, o diabo está trabalhando com todas as forças. E a gente tem que entender que a educação muda tudo. Não é bem assim, não. As piores desgraças normalmente vêm dos países mais desenvolvidos. Esse negócio, a educação não é que não tem que estudar, não. Mas isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Vocês forem, por exemplo, Moçambique, na África, e não é só lá não, vários países. País pobre. Mas vai ver o respeito que os filhos têm com os pais. É um respeito tremendo. Você põe lá 300 crianças, como nós já vimos, numa sala. Um rapaz só fala, todas elas obedecem e respeitam. Ter filhos aí, eles dão um tapa na cara do pai, do avô, da mãe, de todo mundo. Pequenininho. Não quer dizer nada. Você anda lá em Moçambique, lá, muito difícil. Eles falam português, é o português de Portugal. Muito difícil. Você ouvir alguém falar um palavrão, muito difícil. Você pode pôr no meio da rua, dificilmente vai ouvir alguém falar palavrão. É um país pobre. Mas as pessoas lá, vê se eles aceitam a coisa do homossexualismo. Muito difícil. Muito difícil. Vê se eles aceitam a ideia de homem com homem, mulher com mulher. Muito difícil. Então, há uma guerra espiritual a se travar. E o diabo, ele vai fazendo o seu jeito, né? As pessoas vão achando que tudo é modernidade, tudo é não sei o quê, né? E o diabo vai passando por cima e as pessoas vão aceitando tudo. Tem mãe que o filho começa a usar droga, no começo ela reclama, depois ela fala, não tem problema, ele compra droga com o dinheiro dele, com o salário dele, não pede a ninguém. Tá? Só que para onde o diabo vai levá-lo aquela situação? Para onde o diabo vai levá-lo depois? Mas as pessoas vão se conformando facilmente com tudo. Não, cristão, nós temos que batalhar. Nós temos que lutar. Você tem que trazer isso para a sua vida. Trazer isso para a sua vida. Você não vai viver em função de problemas. Mas de repente lá na sua família, é bom que se diga isso. De repente na sua família, só tem você que tem a fé. Aí você fala, só eu que tenho a fé em Jesus. Não há destruição danada lá. Você tem que batalhar. Você tem que batalhar. Você tem que crescer espiritualmente, sua vida com Deus. Mas você tem que batalhar contra aqueles demônios que estão lá, de repente arruinando tantas pessoas na sua família. Você tem que batalhar. Você tem que batalhar. Não pode ser aquele tipo de pessoa que fala assim, estou nem aí. Não, você tem que batalhar. Você tem que batalhar. Deus não te deu a fé? Não, você tem que batalhar. Você tem que lutar. Para que a luz vá prevalecendo naquela família. As trevas têm que ir saindo. Amanhã um se converte, amanhã o outro se volta para Deus, amanhã um se arrepende. As trevas têm que se dissipar, você tem que batalhar.
Não é ficar braços cruzados esperando as coisas acontecerem naturalmente. Não vai acontecer. Então, vamos orar, fiquem de pé, vamos buscar a presença de Deus. Por favor, feche os olhos, vamos falar com Deus no nome de Jesus, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Jamais declare aceite só derrota. Só derrota. Quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Vai até o fim. Acredita. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes. Ainda que os problemas te sufoquem. Pra tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste. Vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes. Ainda que os problemas te sufoquem. Para tudo existe uma solução. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa o teu povo que está aqui. Abra os olhos espirituais do teu povo. Nós somos a tua igreja. O Senhor disse que seríamos a luz do mundo e o sal da terra. Estamos e vivemos em um mundo de trevas. O diabo, os demônios têm arrasado com muitas vidas. O diabo, os demônios têm levado o ser humano às piores condições que se possa imaginar. E nós, como a igreja de Jesus, nós temos que iluminar este mundo de trevas. Como a tua igreja, e sendo o sal da terra, nós temos que dar o sabor e nos conservar da corrupção que há neste mundo. Muitas são as situações que poderiam ser evitadas se houvesse uma batalha espiritual. Muitas são as situações que poderiam ser transformadas se houvesse batalha em oração. Mas se muitos cristãos estão querendo se assemelhar ao mundo e outros são acomodados, são frios, são carnais, não lutam espiritualmente, as trevas vão ganhando forças ao invés de perder as forças. Nós oramos, eu oro
oro e peço, Senhor, para que o Espírito Santo abra os olhos espirituais deste povo, a fim de que eles entendam que, como Moisés precisou manter as mãos erguidas para que o teu poder pudesse fluir e Israel prevalecesse sobre os inimigos, precisamos batalhar, precisamos manter as nossas mãos erguidas, precisamos batalhar em oração, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos prevalecer sobre as lutas que o mundo apresenta. Se há pessoas aqui, Senhor, acomodadas, se há pessoas aqui vivendo uma vida carnal, assemelhando-se ao mundo, se há pessoas aqui conformadas, não tendo um espírito de luta, que o Espírito Santo fale com elas, o Espírito Santo venha despertá-las, a fim de que elas lutem, Senhor, a fim de que elas se empenhem e possam, em o nome de Jesus, viver a batalha espiritual que todo cristão deve viver. Abençoa o teu povo, Senhor, para a glória do teu nome. Toda luta sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Novamente, com fé, toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Feche os olhos, fale com Deus, busque a presença de Deus, adore a Deus, envolva-se com Deus. O Espírito Santo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sem Ele, sem sua presença, sem o seu poder, ninguém prevalece neste mundo de trevas.
Ninguém consegue prevalecer sobre as trevas que assolam este mundo. Por isso Moisés um dia orou e disse: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste monte. Aleluia. Moisés tinha consciência de que sem a presença de Deus eles não teriam a mínima possibilidade de vencer as lutas que haveriam de encontrar pela frente. Assim também acontece conosco. Sem a presença de Deus não prevalecemos. Sem a presença de Deus ninguém prevalece, porque a luta não é física, mas é espiritual. Mas como Davi confessamos. Davi disse: eu te amo, ó Senhor, minha força, minha fortaleza, meu escudo, meu rochedo, meu amparo, o meu Deus. Ó, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Tu és o nosso Deus e somos conscientes de que a luta sem a tua presença jamais terá no final a vitória. Ó Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, Senhor. Sem ti nada podemos, nada temos, nada somos. Sem o Senhor é impossível prevalecermos. Sem o Senhor é impossível nos mantermos firmes e inabaláveis diante das lutas que o mundo apresenta. Mas com a tua presença, Senhor, com o teu Espírito, com a tua presença em nós somos mais que vencedores. Sem a tua presença não há nada, Senhor, não há como prevalecermos, mas com a tua presença tudo podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. Ó, exaltado seja o teu nome, digno és tu de toda honra e de toda glória. Nossa fortaleza, nosso refúgio, nossa rocha, nosso baluarte. Sim, erguemos as nossas mãos para oferecer a ti o nosso louvor, a garantia da nossa vitória, a garantia de podermos permanecer e prevalecer inabaláveis e firmes. Ó, tu és o nosso Deus, aquele que nos dá, Senhor, a garantia da vitória. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, e dá ao teu povo a tua presença, dá ao teu povo a tua força, dá, Senhor, ao teu povo a capacidade espiritual de batalhar e permanecer de pé. Aleluia, adore a Deus, glorifique a esse Deus, porque só com a presença dele é que nós podemos ter a vitória no final das lutas. Só com a presença dele, só através do poder dele
é que nós temos e teremos a garantia da vitória. Por isso Moisés assentou-se sobre uma pedra para manter suas mãos erguidas, para que o fluxo da presença e do poder de Deus continuasse e ele pudesse desbaratar os inimigos. Sim, tu és a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso Deus. Aceite, Senhor, a nossa adoração. Não há outro que seja digno de ser exaltado, de ser glorificado, e que o Espírito Santo desperte o teu povo para que seja um povo de luta, para que seja um povo que saiba batalhar espiritualmente, e assim o teu nome seja glorificado e exaltado, e no final, Senhor, possamos ver as vitórias acontecendo. Ó, exaltado seja o nome do nosso Deus.